Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? A gente vai trazer aqui hoje para vocês a temática do capítulo 9 do nosso livro didático, que trata sobre a importância da água para os seres vivos. Você sabia que a água é essencial para a existência de todas as formas de vida que existem no planeta Terra? Você sabia também que se essa água faltar, as diversas formas de vida elas podem desaparecer? Gradualmente, é claro, né? A gente também vai problematizar aqui hoje a quantidade de água que existe nas diversas formas de vida do planeta Terra, bem como a gente vai tratar também dos estados físicos e propriedades da água, além de falar sobre o ciclo da água na natureza, né? A gente também vai problematizar o uso adequado da água pelo ser humano e se essa água ela pode ou não ser um recurso finito. Então, a gente tem muita coisa para falar com vocês aqui hoje e eu espero que vocês gostem da temática da aula de hoje e que depois vocês acompanhem a leitura do nosso capítulo 9 lá no livro didático e que respondam também às atividades relacionadas a esse capítulo. É um prazer estar com vocês e vamos lá para a nossa aula. Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? A gente vai trazer aqui hoje para vocês a temática do capítulo 9 do nosso livro didático, que trata sobre a importância da água para os seres vivos. Você sabia que a água é essencial para a existência de todas as formas de vida que existem no planeta Terra? Você sabia também que se essa água faltar, as diversas formas de vida elas podem desaparecer? Gradualmente, é claro, né? A gente também vai problematizar aqui hoje a quantidade de água que existe nas diversas formas de vida do planeta Terra, bem como a gente vai tratar também dos estados físicos e propriedades da água, além de falar sobre o ciclo da água na natureza, né? A gente também vai problematizar o uso adequado da água pelo ser humano e se essa água ela pode ou não ser um recurso finito, né? Então, a gente tem muita coisa para falar com vocês aqui hoje e eu espero que vocês gostem da temática da aula de hoje e que depois vocês acompanhem a leitura do nosso capítulo 9 lá no livro didático e que respondam também às atividades relacionadas a esse capítulo. É um prazer estar com vocês e vamos lá para a nossa aula. Então, para reforçar, né, o nosso conteúdo de estudo vai ser o capítulo 9, a importância da água para os seres vivos. Os objetivos desse capítulo é perceber que a água é essencial para a vida, problematizar a oferta e o uso de água potável, né, que é a água adequada para o consumo humano, e compreender a importância da água para o planeta, bem como funciona o ciclo da água na natureza, ok? Então, a gente vai começar a nossa videoaula problematizando, né, ou sistematizando como é a estrutura molecular da água, né? Mas antes disso, se você fosse um cientista, né, procurando vida fora da Terra, qual elemento você buscaria, né? O que você iria procurar, identificar ou buscar para que garantisse aí a existência de vida fora da Terra, né? Então pense nisso e no final da nossa videoaula a gente vai conversar, tá bom? Tá bom? Gente, a vida nesse planeta começou na água e hoje, onde quer que exista água, sempre vai haver vida, né? Então, todas as formas de vida que a gente conhece no planeta Terra, né, depende de água. A gente não tem certeza absoluta se existe vida em outros planetas, né? Mas a gente sabe que todas as formas de vida do planeta Terra que a gente conhece, né, elas dependem diretamente de água, ok? E a molécula da água, hein, pessoal? Você conhece? Pense só, 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, né? Então, o que a gente tem aí na nossa imagem, representado por 2 bolas brancas, são os átomos de hidrogênio. E essa bola vermelha grande é o átomo de oxigênio. Esses 3 átomos, eles são unidos por ligações químicas, né, para formar a molécula da água. Ainda que exista uma relação química entre um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio, e por ser estabelecido pelos 2 átomos, os átomos de oxigênio, eles aproximam de forma mais efetiva os elétrons, que dessa forma permanecem mais juntos, e isso facilita a ligação, né, com o hidrogênio. A partir daí, a molécula da água exibe uma região positiva, os hidrogênios, e uma negativa, o oxigênio, dando origem a uma molécula chamada de polar, né? Porque ela se liga facilmente a qualquer outro tipo de molécula.
Quando a gente tem uma molécula polar, isso significa que essa molécula ela vai ser facilmente ligada a qualquer outra molécula no universo. É por isso que a água ela é conhecida como solvente universal, né? Por quê? Porque ela consegue dissolver a maioria das substâncias químicas que existem no nosso planeta. Além disso, a água ela detém diversas propriedades essenciais para os seres vivos, provenientes de sua estrutura, além de possuir capacidade de deteriorar substâncias inorgânicas e orgânicas, né? Por isso que ela é utilizada na maioria das reações químicas que a gente conhece. Além disso, a água ela apresenta 3 estados físicos bem definidos, né? Quando a gente fala da água, a gente consegue identificar os estados físicos e, em consequência das mudanças de temperatura, a água ela sofre transformações, podendo passar de um estado para o outro, né? Então, a temperatura ela vai ser determinante no processo de mudança de estado físico da água, ok? Esses estados físicos, quais são eles? Sólido, líquido e gasoso, como a gente tem representado aí na imagem. No estado líquido, né, que é esse que está aí no centro, podemos encontrá-las água nas torneiras de nossas casas, nos lagos, rios, mares, em forma de chuva e em diversos outros locais. No estado sólido, né, o gelo, a gente encontra a água, né, representada facilmente no topo das geleiras, no congelador do freezer, né? Então, a gente encontra água em diversos locais no estado sólido. Em algumas regiões do planeta, o frio é muito intenso, transformando a água das chuvas, dos rios, lagos, mares em gelo. A Antártida é uma das regiões onde as montanhas e as águas estão cobertas com uma camada bem espessa de gelo, né? Então, por quê? Porque lá a temperatura é muito baixa, né? Então, a grande parte da água presente nessa região, né, ela se solidifica, né? Ela passa do estado líquido para o estado sólido, ok? A água no estado gasoso ou vapor não pode ser vista de forma nenhuma, né? A gente não consegue ver a água no estado gasoso. Muitas vezes as pessoas elas confundem e acham que estão vendo vapor ou gás. Quando, por exemplo, abrimos a tampa de uma panela quente, porém a fumaça subindo não é vapor e nem gás, é sim água no estado líquido, né? Que está o quê? Evaporando. Chamamos de solidificação a transformação da água de seu estado líquido para sólido. Quando colocamos água em uma forminha de gelo, ela está líquida. Após algumas horas no freezer, né, a temperatura vai baixar e ela vai se solidificar, formando o que chamamos de gelo, né? Isso acontece porque houve uma diminuição da temperatura. Observa comigo, por exemplo, o que a gente tem aqui nessa imagem, né? Aqui a gente tem a representação das etapas de transformações da água de seus diversos estados físicos, né? A gente tem aí quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, né? A gente chama de fusão, que aí no esquema está representado pelo nome derretimento. Quando a gente passa a água, né? Essa água ela passa do estado líquido para o estado sólido, a gente fala congelamento ou solidificação, né? Essa água do estado líquido, quando ela passa para o estado gasoso, né? Existe aí uma alteração rápida de temperatura. Então, a gente vai ver aí a evaporação. E a gente tem 2 tipos de evaporação. A ebulição, que é quando essa evaporação acontece de forma bem rápida e brusca. E a evaporação, que é quando ela acontece mais lenta, com a ajuda e com a ação do vento, por exemplo, né? Então, a água, quando ela sofre a mudança de estado líquido para o estado gasoso, a vaporização ocorre em razão do aumento da temperatura. Isso se chama ebulição. E quando é pela ajuda ou ação do vento, é a evaporação, ok? Agora, quando essa água ela passa do estado gasoso para o estado líquido,
né? Ela tá lá nas nuvens, por exemplo. E aí essas nuvens elas vão ficar pesadas de muitas gotas de água, né? Muita água no estado gasoso. Então elas vão se condensar e vão transformar-se em água no estado líquido. E aí ela vai pesar e ela vai se precipitar. Então ela vai cair na forma de chuva, tá bom? Pode acontecer também dessa água no estado gasoso, ela ser transformada para o estado sólido, sem passar diretamente pelo estado líquido. Quando isso acontece, a gente chama isso de sublimação. Da mesma forma, a água das geleiras, por exemplo, elas podem sofrer, né, um aquecimento brusco e evaporar, sem passar necessariamente pelo estado líquido. Quando isso acontece, a gente vai dizer que houve uma deposição ou uma ressublimação, ok? Quanto ao ciclo da água, pessoal. Gente, o ciclo da água é muito importante que a gente entenda como ocorre, mas para que a gente entenda como o ciclo da água acontece, é bom a gente lembrar como acontecem essas mudanças de estado físico da água. A partir do momento que a gente entende as mudanças de estado físico da água, a gente entende também o ciclo da água, ok? O ciclo da água é um processo natural de circulação da água no nosso planeta. A água ela evapora de rios, lagos, oceanos, né, de qualquer lâmina d'água que exista no nosso planeta. Depois cai sobre a terra em forma de chuva. É interceptada pelas folhas das árvores, que posteriormente irão fazer o processo de evapotranspiração. O que é isso, professora? As plantas, elas também transpiram, né? Então, elas também liberam água das suas reações químicas, do seu metabolismo. Boa parte dessa água também que cai no nosso planeta se infiltra no solo, né? E vai formar o quê? Vai formar os lençóis freáticos, além também de boa parte dela escoar e abastecer rios, lagos e oceanos, né? Esse ciclo, como o próprio nome nos faz pensar, é o motivo da água, é o movimento da água, que ocorre todos os dias, né? O tempo todo esse processo está acontecendo, ele é um processo constante, certo, pessoal? A água ela é encontrada, né, como a gente disse, no seu ciclo hidrológico em 3 estados físicos, né? A gente vê aí, né, no esquema que eu coloquei para vocês. A gente consegue observar a água no estado líquido, sólido e gasoso. E no ciclo hidrológico, a água ela passará do estado líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, ou seja, seu estado irá se alterar de diferentes formas e com a ajuda do meio ambiente. Então, a gente tem aí a ajuda, né, do meio ambiente para que esse ciclo aconteça, ok? E assim, é bom ressaltar também que nos últimos anos, as ações antrópicas, né, as ações do homem dentro do planeta Terra têm interferido diretamente na realização desse ciclo da água na natureza, né? A gente observa aí as constâncias de chuvas que têm acontecido de forma irregulares nos últimos anos. A gente tinha, há décadas atrás, um verão, né, bem definido, seco, sem chuvas, e a gente tinha um inverno intenso, né, com chuvas, né, com pancadas de chuvas, baixa de temperatura. Mas com essas ações antrópicas, né, voltando a dizer, as ações do homem, queimadas, desmatamento, aumento de indústria, aumento de veículos nas ruas, tudo isso tem interferido, né, no aquecimento global, e isso faz com que o ciclo da água sofra algumas alterações, certo? Essas alterações, elas vão influenciar diretamente nas estações do ano, né? Como eu estava dizendo, o inverno ele vai ser irregular, né? O verão também ele não vai ser mais como ele era há décadas atrás, né? A gente vai ter chuvas intensas durante o verão, que isso não acontecia há algumas décadas atrás, ok? A água no planeta Terra, né? Onde é que a água se encontra no nosso planeta, pessoal?
Olha, cerca de 71% da superfície da nossa Terra é coberta por água, em estado líquido, tá? Do total, né, desse total, 97,4% aproximadamente está nos oceanos, ou seja, a grande maioria de água que a gente tem no planeta Terra está concentrado no oceano, ok? Em estado líquido, exceto as regiões lá das geleiras, né, dos polos, que existe uma parte desse oceano que em determinadas épocas do ano fica congelado, tá? Outra parte corresponde, né, a água doce, né, que a gente chama de água potável, que é a água própria para consumo humano, e o resto está nos lagos, rios, né, e pântanos, por exemplo. Bem como também vale ressaltar a água subterrânea, né, as águas dos lençóis freáticos. A água doce, né, aí nesse gráfico, a água doce, ela só representa 2,5%, né? 2,5% do total de água do nosso planeta. Já a água salgada representa 97,5%. Então, todo o volume de água do nosso planeta é quase que exclusivamente água salgada, né? Água marinha. E essa água doce, ela também tem uma distribuição, que de certo modo é uma distribuição irregular. 29,6% dessa água doce está nos lençóis freáticos. 0,3% está em rios e lagos. Solos, pântanos e nas geadas está com 0,9%. Geleiras e neves externas, né, estão com 69,2% desse volume de água doce, né? Então, a gente pega esse 2,5% aí, pessoal, e vai dividir para saber onde é que ele está, né? Onde é que essa água doce está. Então, a gente vai ter aí essa distribuição até, de certo modo, desproporcional. E a gente ressalta ainda que em muitos países, principalmente os países africanos, eles sofrem uma grande escassez de água, né? Então, uma grande escassez de água acontece nesses países, nesse continente, né? O continente africano, ele é um continente muito abatido pela escassez de água. Também ali o Oriente Médio, né? Aquela região toda ali, né? Existem águas subterrâneas que, de certo modo, tem um custo muito elevado, né? Para que seja capturada, e muitos governos não conseguem esses recursos para poder absorver, né, essa água para distribuir para a população. Existe aí, pessoal, gente no nosso planeta, né, que consomem menos de 2 litros de água por dia, aonde que a União das Nações Unidas, ela recomenda que uma pessoa ela precisa, né, por dignidade, utilizar no mínimo 20 litros de água por dia, né, para sua higiene pessoal, para beber, para lavar suas roupas, né, para tomar banho, né, para fazer comida. E imagina aí uma pessoa usar 2 litros de água por dia para fazer todas essas atividades, né? Complicado, né? Difícil a situação, mas infelizmente é a nossa realidade. A gente fala também aqui para vocês, pessoal, quando a gente destaca a água doce, né? A gente vai mostrar aqui o mapa do Brasil, para a gente ver quanto o nosso país ele é abençoado, né? A gente vê aí no gráfico, né, na imagem, essa mancha azul na região norte e essa mancha azul também no centro-oeste, juntamente com o sul do país. A gente vê aí essas duas manchas significam os dois aquíferos, né, do Brasil, os dois maiores aquíferos do Brasil. E esses dois maiores aquíferos do Brasil estão entre os 8 maiores aquíferos do mundo, né? Então, a gente tem 2 grandes aquíferos no nosso país, né? O primeiro, que é o Sistema Aquífero Grande Amazônia, que ele tem uma extensão de 1,3 milhões de quilômetros quadrados, com um volume de água de 162 mil quilômetros cúbicos de água, né? Então, é muita água, tá, gente? Aí a gente tem, em segundo lugar, o Sistema Aquífero Guarani, que em sua extensão, ele compreende 1,2 milhões de quilômetros quadrados,
né? E com um volume de água um pouco menor do que o aquífero Grande Amazônia, mas também não menos significativo, com 39 mil quilômetros cúbicos de água, né? O Guarani é o maior aquífero transfronteira, isso do mundo, né? Por quê? Porque ele abrange o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, né? Ou seja, 4 países são beneficiados por esse aquífero, ok? Então, pessoal, por que o homem não cuida da água como deveria? A água ela é um recurso finito ou ela é um recurso infinito? Quero que vocês pensem, tá? E depois vocês me digam, ok? Você sabe como é que a água ela participa da composição corporal dos seres vivos? Aí na imagem eu trago para vocês, né, em destaque, a quantidade de água em percentual em cada tipo de organismo, né, em diversos tipos de organismo, verduras, peixes, né, anfíbios, aves, mamíferos, certo, pessoal? Então a gente verifica aí a quantidade de água em cada tipo de organismo. O homem, por exemplo, um homem adulto, ele carrega em seu corpo 65% do volume de água, ok? Qual é a importância da água para os seres humanos? 60 e 70% do corpo humano é composto por água, né? Ela ajuda a hidratar, ela leva os nutrientes, né, como oxigênio e sais minerais até as células, além de expulsar as substâncias tóxicas do corpo por meio do suor e da urina. E aí na imagem eu coloco para vocês diversos órgãos do corpo humano e a quantidade de água que esses órgãos utilizam, né? Por exemplo, o coração, ele compõe-se de 75% de água. Igualmente nosso cérebro e os nossos músculos. O pulmão e o fígado concentram 66% de água. Os nossos rins concentram 83%. E o nosso sangue, né? O nosso sangue que é um elemento fundamental no nosso organismo, porque é ele quem carrega, né? Quem retira, né, das nossas células todas as substâncias tóxicas e que levam para elas também as substâncias minerais, né, que a gente precisa para realizar nossas atividades metabólicas. Então, o sangue ele tem 81% de água. Essa quantidade de água, gente, ela vai variar conforme a idade, né? Na nossa espécie, a água ela vai variar no nosso corpo conforme a nossa idade. Quando a gente é bem bebê, né, bem pequena, até os 2 anos, o nosso corpo ele concentra 75 a 80% de água. Conforme o que a gente vai crescendo, né, vai envelhecendo, essa quantidade de água ela vai diminuindo, né? A gente tem aí um adolescente, mais ou menos aí pela idade em que vocês estão, de 10 a 15 anos, vão concentrar mais ou menos 63 a 65% de água, né? Por isso que é tão importante assim ficar o tempo todo bebendo água e se hidratando, tá? Um adulto entre 40 e 60 anos vai ter 50 a 58% de água. E um idoso, ele vai ter um pouco menos, né? Um pouco mais, desculpa, de 50% de água na sua composição corporal. Gente, eu quero indagar com vocês sobre a questão do crescimento da população, né? E o crescimento desordenado das cidades, né? Faz com que muitos bairros, né, muitas regiões sejam construídas próximos a locais onde tem rios e lagos. Como, por exemplo, a gente tem aqui na nossa cidade, né, 2 rios que cortam a capital do Piauí, Teresina. Vocês lembram o nome desses rios? Puti e Parnaíba, né? O rio Puti e o rio Parnaíba, eles cruzam, né, a nossa cidade. E muitas dessas pessoas, elas são inconscientes da importância da água e acabam descartando lixo de forma imprópria na margem desses rios e até mesmo dentro desses rios. A gente já tem aí um grande volume de esgoto jogado nos nossos rios, que acaba poluindo as nossas águas, né? E quando a gente joga lixo ou destrói, né, a mata próxima dos rios, a gente acaba fazendo com que esse rio ele sofra também. E esse rio, ele não é meu, ele não é seu, ele não tem dono, ele é de todos nós, né? Então, é muito importante a gente falar sobre a preservação das nossas águas, ok?
Então, você concorda ou não que a água seja um recurso infinito? Né? A gente utiliza a água de forma adequada? Será se ao lavar o carro, escovar os dentes, tomar banho, a gente está utilizando essa água de forma adequada? Né? A gente precisa ter uma postura diferente, né? A partir do momento que a gente conhece o quão importante é essa água para todas as formas de vida do nosso planeta. Então, quando a gente conhece a importância da água, a gente também tem uma certa propriedade para se questionar, para questionar o nosso colega, né, a nossa família, se essa água que a gente utiliza, ela está sendo respeitada, né? Se a gente está cuidando dessa água de forma correta, ok? Lembra do meu desafio que eu propus para vocês lá no início, né, da nossa videoaula? Se você fosse um cientista procurando vida fora da Terra, qual elemento você buscaria? Presta atenção aqui comigo, ó. Há duas questões principais na busca pela vida. Com tantos lugares para procurar, como podemos nos concentrar nos locais com maior probabilidade de abrigar a vida? Quais são os sinais inconfundíveis da vida, mesmo que venham em forma que não entendemos completamente, né? Outros seres que a gente, entre aspas, né, chama aí extraterrestres. Del Genio, que é um pesquisador da NASA, ele reconhece que a vida possa existir em formas e lugares tão bizarros que podem ser substancialmente diferentes da vida que tem na Terra. Mas, nesta fase inicial da pesquisa, temos que ir com um tipo de vida que conhecemos. Então, assim, a NASA, ela desenvolve várias pesquisas, não é isso? A NASA é a agência espacial, né? Internacional. Então, ela busca vida fora do planeta Terra. Mas até então, ela não sabe se existe vida fora da Terra. Então, ela busca vida na forma que a gente conhece, né? Ela busca bactérias, ela busca dinossauros, né, que já habitaram a Terra. Ela busca, inclusive, seres humanos fora da Terra. Acima de tudo, isso significa água líquida. Todas as células que conhecemos, né? Lembra que a gente falou de célula, que é a unidade básica da vida. Então, todas as formas de célula que a gente conhece, até mesmo as bactérias ao redor, né, dos respiradouros do fundo do mar, que existem sem luz solar, todas essas formas de vida, elas requerem água, né? Então, essa daí é a resposta, né? A água é o que você iria buscar fora do nosso planeta Terra para também identificar vida em outros planetas. Pessoal, eu agradeço pela oportunidade. Eu espero que vocês leiam o capítulo 9, tá? Que essa pequena videoaula tenha sanado algumas dúvidas que vocês venham ter, né, a respeito do nosso conteúdo. Estou imensamente, assim, com saudades de vocês, de estar com vocês, mas infelizmente a gente não pode estar juntos ainda, mas vamos nos resguardar, que brevemente estaremos próximos, né, novamente nas nossas atividades diárias, tá bom, pessoal? Um abraço, fique com Deus.